Oi, mais uma vez aqui no nosso canal, Os Mundos de Chico. Esse canal, ele existe só para ajudar as pessoas. É uma tentativa de ajudar as pessoas a entenderem um pouco um mundo que é imaterial. É o depois ou antes da encarnação. E eu trouxe hoje aqui, para falar com a gente, o Dr. Clóvis. Doutor Clóvis, seu nome, por favor. Clóvis de Souza. Rápido, brasileiro total. Clóvis de Souza. O senhor é advogado. Sou advogado e nas horas vagas escritor. Fala um pouco disso. Bom, eu sou mineiro, nasci em Governador Valadares, sou filho de uma mãe muito humilde, sou filho de empregada doméstica com o patrão. Fui roubado de minha mãe no primeiro dia de vida em Governador Valadares. E no terceiro dia, o meu tio, Antônio, era chamado de Antônio Sertanejo, mas na verdade era Antônio Alves de Carvalho, foi me buscar para o sítio Ribeirão Preto, no município de São José da Safira, a 70 quilômetros de Valadares, onde eu vivi até os meus 7 anos de idade. Dali, depois dos 7 anos, mudamos para o garimpo do Cruzeiro, que é uma área que produzia muitas pedras preciosas, né? Mas também uma área muito violenta. Eu vi muitos assassinatos ali, né? Então, se matava pessoas no final de semana, acerto de contas, desvio de minério ali, tá certo? E 1 mês, 2 meses depois, passava um polícia para perguntar o que havia acontecido, né? Mas, enfim, aí com os 10, 11 anos, mudamos dali para a cidade de São José da Safira, numa vida também muito difícil, né? Eu, por exemplo, tive que começar a trabalhar aos 8 anos para comer, né? Aos 10, o meu tio, que cuidava de todos nós, faleceu de repente. Hoje ele trabalha aqui na equipe de Bezerra de Menezes, é um enfermeiro, né? Já foi visto ajudando aqui na equipe de Bezerra de Menezes. E ele tinha lá uma forma de aplicar injeção nas pessoas, lá naquele fim de mundo. O hospital mais próximo dali era 70 quilômetros, né? E eu fiz essa viagem a pé uma vez, aos 8 anos, porque eu estava com problema de saúde, e tinha que ir até Santa Maria do Suaçuí, né? Onde o médico lá do hospital, que era um prefeito, também amigo do meu avô, o sítio do meu avô era um ponto de pousada de tropeiros. Então vinha com tropa andando 2, 3 dias, parava ali comia, bebia, descansava, depois muito obrigado e seguia em frente. Então, em função disso, podia andar 100 quilômetros em qualquer direção, sem nenhum cruzeiro no bolso, com o nome do meu avô. Você tinha hospedagem, tinha comida, tá certo? Eu vi muitas vezes eles negociarem ali, eu era miudinho, mas tenho memória desde os meus 2 anos de vida, tá? Olha, se me vende tantos bezerros para engorda, daqui 6 meses eu vou te pagar, na palavra. E daí 6 meses pegava um burro com um balaio de jacá, com o dinheiro vivo, ia lá pagar a pessoa. Tinha essa palavra naquele tempo. E o que me marcou muito, além dos conselhos do meu avô, que eu não tive contato com meu pai, né? Praticamente vi meu pai umas 2 ou 3 vezes na vida, e a terceira vez dessa foi no sepultamento dele, quando em 1999 ele faleceu ali em Belo Horizonte. Ele tinha um câncer de próstata, estava se tratando normalmente, aí depois foi na onda de um pastor de igreja e ali ele viajou, tá certo? Então o meu avô me dizia muitas coisas do tipo, olha, não faça aos outros o que você não quer para si mesmo, né? E aí vem uma fala do meu tio Antônio, esse eu tinha uns 4 anos de idade, ele falou, quando você crescer, procure estudar e precisa ser advogado. Eu não tinha a menor ideia do que era advogado. Mora no mato, lá no meio do mato, não tinha energia elétrica, a luz era de lamparina, né? Tudo que eu sabia era levantar 4, 5 horas da manhã para ir pegar os cavalos no meio daquele
colonhão alto, tudo molhado, alimentar os porcos, as galinhas. Foi essa a minha lida desde o meu nascimento. E aos 13 anos, já morando em São José, eu fui convidado a voltar ao garimpo do Cruzeiro para cuidar do armazém que outrora era do meu tio. Fui como empregado lá aos 13 anos, porque quando esse meu tio faleceu lá atrás, ele tinha um sócio que tomou tudo que ele tinha. Meu avô ficou. E meu avô, um homem muito inteligente, mas era analfabeto, tinha um problema era rendido, né, com um dos testículos grandão, então ele tinha muita dificuldade. Aquilo nos deixou absolutamente na lona. Chegando ali, vendo toda aquela dificuldade, vendo os cadernos, ali fui verificando que aquele devedor que estava devendo ali há 20, 30 anos, era o avô do meu amiguinho de infância. Aí comecei a pensar que não é lugar para se crescer. Aí aos 15 anos, vim para São Paulo. Tá? O que eu tinha era uma... Você veio, desculpa te interromper, você veio sozinho ou com família? Tinha um primo vindo para cá e eu vim com ele. Veio ele, a esposa e 2 filhinhos. Tá? Tudo que eu tinha era uma bermuda que estava vestido nela, uma camisa volta ao mundo daquela malha fininha. Né? E lavava, Acabou, secava à noite, dia seguinte punha outra de vez. lá eu vim como eu andava, descalço até Governador Valadares. Governador Valadares comprei um chinelo havaiano e fiquei me sentindo chique. Foi nessa situação que eu cheguei a São Paulo em 1975. 70? Isso. Então, comecei a trabalhar aqui em São Paulo, fui ajudante de uma máquina, de uma fábrica de máquinas de assar frango na Clodomiro Amazonas 222, que era a Quaker State do Brasil. Lá eu fiquei alguns meses, depois me... Aquela que roda o franguinho ali. Isso. Aprendi a fazer tudo aquilo nesses meses aí. Aí me desentendi com o italiano lá, que era muito rígido, andou gritando comigo, e você tá ainda meio chucro, não dá, né? Aí depois, fui ser office boy numa gráfica, lá fiquei 2 anos e pouco, dali saindo, entrei numa escolinha de solda nas bicicletas Monarch, já ali em 78, onde eu aprendi o ofício de soldador. E em 79 eu já era muito enfronhado no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Só um instante. Mas esse tempo todo você estudava à noite? Você não parou de estudar? Não, eu nunca... Eu tive um período só que eu não consegui estudar, mas aí na sequência retornei. Eu fiz, graças a Deus, alguns cursos na minha vida, né? Eu nunca tive preguiça de ler e nem de estudar. E aí você foi para o Sindicato dos Metalúrgicos Inconscientemente. Isso. Inconscientemente eu comecei a ver as desigualdades sociais, os problemas todos. E eu sei que em 1979 eu já fui um dos comandantes da greve dos metalúrgicos em São Paulo. Nossa, que maravilha. É a ocasião em que eu tive algumas prisões políticas, apanhei bastante lá no DOPS, ali no DOI-CORD. Se você ver minha ficha lá, está escrito homem intelectualmente perigoso. Eu era um menino de 19 anos, pesava 63, 64 quilos. Mas eu tinha o poder da fala, com o microfone na mão, eu fazia um estrago danado. E nessa demissão, eu recebi em casa um Fusquinha, morava no Capão Redondo, né? Ele é uma pessoa com Fusca, eu falei, você precisa estar lá no sindicato amanhã às 9 da manhã. Eu fui, eu não sabia do que se tratava, tinha acabado de ser demitido. Cheguei lá e encontrei o sindicato absolutamente lotado na rua Pitingui, no centro, e o único assunto era eu. Eles queriam que o sindicato me contratasse para eu continuar cuidando das reivindicações, até que eu me reintegrasse no outro emprego na minha área. E o Joaquim dos Santos respondeu, olha, sindicato não é asilo. Aí a Assembleia, então vamos botar em votação, unânime, contrata-se o Clóvis. Então eu vim ajudar... Você com 20? Eu tinha 19, não, antes de 20. Nossa Senhora. Aí eu vim cuidar da subsede aqui dos metalúrgicos de São Paulo, junto com o José Gregório, que tinha o apelido de José Cachorro na época. José Gregório. E ali foi a minha primeira prisão, aqui na Avenida Interlagos, onde era a subsede provisória.
Depois eu tive outra prisão numa travessa ali da Nossa Senhora do Sabará, fazia uma paralisação na Peterco, Silvânia. Foi onde desceram do carro 2 policiais e falou, é aquele lá, aquele era o Santo Dias da Silva. O cara sacou a arma e já deu no peito dele. Disse, o outro é aquele, aí tremi. Mas a ordem era só de prender, né? Porque o Santos, naquela época, ele tinha uma posição no movimento superior à do Lula. Depois é que apareceu o Lula. Então foi isso. Agora, da parte espiritual, né, que é objetivo... Eu quero te cortar porque nessa mesma época eu já tinha uma liderança na área cultural, tentando organizar o meio de produção cênica. E aí eu fundei, não sozinho, claro, mas eu me sinto responsável pela PETESP, que é a Associação dos Produtores de Teatro, que foi em 77, e a Cooperativa Paulista de Teatro, que foi em 79. Mesma guerra, mesma briga, mesma luta. Certamente você e seus companheiros passaram por muitas dificuldades. Não esqueça. Muitas dificuldades. Nós nem vamos falar disso. E no doicorde você entrava, aqueles que eram mais esquentados, né? Dificilmente chegava andando no final do corredor. Não é verdade? Porque da primeira catraca o cara já dizia, você é vagabundo, sua mãe é prostituta, seu pai é bandido. Se você reagisse, ali já tomava um tapão, na segunda catraca você já recebido um porrete no estômago, já atravessado. E por aí seguia a caminhada. E depois, no ano 2000, eu participei de um espetáculo que era Lembrar e Resistir, que acontecia dentro das celas, onde hoje é o Museu da Língua Portuguesa. Mas segue, por favor. Então, o Espiritismo, como que apareceu isso? Quando, em 1977, o ano que eu fiquei sabendo agora de nascimento da nossa amiga Maria Bersani, eu consegui mandar buscar de Minas a minha mãe e os irmãos menores, que eu os criei todos, tá certo? Menino, mas eu era responsável pela alimentação deles, moradia, vestuário. Então, em 77, busquei minha mãe para São Paulo, num cômodo de 5x4 alugado ali no Capão Redondo, né? E a minha mãe chegou a São Paulo com muitos problemas de saúde. Aí foi o meu primeiro contato direto com o mundo espiritual e eu fui compreender isso depois. Por quê? Um certo dia, minha mãe enrolou todas as mãos e ela benzia as pessoas, mas não sabia se limpar. E minha mãe é analfabeta, ela não lê, tá certo? Então, assim, começou a se enrolar, eu falei, ó, tem que levar minha mãe para o hospital. E eu não tinha dinheiro, no bolso eu tinha 10 reais, 10 cruzeiros naquele tempo, que era o que custava um ônibus CMTC. A passagem era 5, meu e da minha mãe 10, só dava para vir. Não dava para voltar. Não dava para voltar. Quando chegando na antiga ponte da Avenida João Dias, minha mãe ficou muito ruim. E o cobrador falou, desce e toma um táxi. Eu falei, ó, toma 10 reais. Não, leva seu dinheiro. Desci com meu dinheiro e tô ali para tomar um táxi. Eu não tinha dinheiro para pagar o táxi, era um desespero. Aí veio um Fusca cor bordô, lembro disso até hoje, graças a Deus, parou do meu lado e falou, Clóvis, entra aí com a sua mãe, eu vou te levar para o hospital. Como assim, Clóvis, minha mãe? Eu não conhecia ninguém em São Paulo, era assim, chegado aqui. E ele me levou para o hospital, que era um pronto-socorro que tinha na Adolfo Pinheiro, que foi demolido para fazer um metrô esse que, aliás, eu fiz, né? Graças a Deus. E eu atendi minha mãe, depois tomei um ônibus normal, voltei para o Capão Redondo. Passado alguns meses, lá veio minha mãe com a mesma dificuldade. Aí eu tomei um táxi lá na Praça Salvador Corrêa, no Capão Redondo, para vir para o pronto-socorro. E olhando o taxímetro, no começo do João Dias, já tinha passado do dinheiro que eu tinha no bolso. Nossa. Eu chego na porta do hospital, com as graças de Deus. Tinha uma senhora toda vestida de branco, tá? Falou para mim, Clóvis, desce aí e leva a sua mãe lá pro balcão para atendimento, eu continuo com o táxi e pago a corrida. Deus, Você não conhecia? nunca vi.
Como assim de novo? Clóvis, leva a sua mãe para trás. Eu continuo com o táxi e pago a corrida. E assim foi feito. Tá certo? Então, assim, eu tive ao longo da minha vida, várias mostras de Deus atuando diretamente na minha vida através dos seus mensageiros. Diretamente. Por isso é que eu digo às vezes, eu só tenho a agradecer e sou devedor de muito trabalho espiritual. Procuro não perder uma única sessão de trabalho. Estou por aí distribuindo os evangelhos internos, livros, conversando com pessoas. Sempre que tem uma oportunidade, uma abertura, eu estou ali, porque eu sou devedor. Eu agradeço a Deus todos os dias por tudo de maravilhoso que Ele fez na minha vida e na minha família. Hoje sou um homem casado com minha esposa, que está ali há mais de 40 anos. Tá? Enquanto ela me bate, manda embora, mas eu fico ainda por ali. Eu tenho 3 filhos, 3 netos maravilhosos, mais uma netinha de coração que também é linda, tá certo? O que mais eu quero de Deus, além de poder trabalhar e sentir o prazer de estar na Terra encarnado nesse momento, nessa primeira fase evolutiva da Terra, onde ela passa da meia-idade para a maturidade, que é a fase evolutiva da Terra e da humanidade. Como diz o nosso Pai Divino em alguns dos seus livros, que aqueles homens bons e mansos de coração, a Terra os levará nesta fase evolutiva, ou seja, aqueles que tiverem merecimento estarão no novo céu e na nova terra. É isso. Eu não sei se eu terei o merecimento para isso, mas eu agradeço imensamente a Deus por esta oportunidade. Certamente, João, que está ali nos gravando, Messeno está aqui, Darcy, Ricardo, Wanda, Maria, nós faremos parte da história do planeta Terra, uma história que será contada daqui 5, 10, 15, 20 mil anos. Uma servidora que esteve aqui no momento da primeira fase evolutiva do planeta Terra. Agora, é claro que nesse momento também nós temos a consciência que estamos vivendo o Apocalipse. Para entender o que estamos vivendo hoje, é necessário ler os capítulos 17 a 21 do Apocalipse ou os capítulos 24 e 25 de Mateus. Está tudo escrito. E, inclusive, a explicação do porquê nós estamos vivendo isso está também no Apocalipse. Lá se prevê a criação da besta romana, como se chama lá, tá? No século XIII, e isso aconteceu, tá certo? O que veio fazer a igreja? Apagar tudo, no século IV, apagar tudo que Cristo nos trouxe. Perseguiu e mataram os profetas todos, médios, videntes, todo mundo morto à espada ou na fogueira. O único objetivo da igreja naquela oportunidade era arrecadar para si os bens daqueles que eles consideravam bruxos. Porque isso está no estatuto da igreja romana. Então, os bens, os pertences dos bruxos passarão a pertencer à igreja romana. Constantino Cloro I, que foi o imperador que criou a igreja romana, se foi, mas a igreja romana continua até hoje. E depois dela vieram outras, mais de 8.000 denominações diferentes de igreja. E aí cometeram todos esses vários crimes contra os 10 mandamentos da lei de Deus. A primeira blasfêmia que eles fizeram já lá no século IV, que eu considero modestamente o maior dos nossos problemas e o causador dos nossos problemas, foi dizer do perdão dos pecados. E dizer, se você disser uma única palavra, será salvo. Isso não existe, até porque o problema não é de salvação, mas sim de evolução. Nós estamos aqui para evoluir. Todos nós somos um Cristo em fazimento. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é o grau crístico que ele alcançou através de centenas, talvez milhares de encarnação e desencarnações, e do trabalho que fez. Ele é o verbo construtor do nosso planeta Terra,
e nele reencarnou para dar exemplo de como viver a lei de Deus. E sempre disse, estou aqui em nome do meu Pai, que é Deus, que é nosso Pai comum. Todos nós, encarnados na Terra, somos uma centelha emanada de Deus, e cujo objetivo é voltar a Deus em espírito e verdade. E aí vem a grande surpresa para aqueles que não se preparam para o desencarne. Qual é a grande surpresa? A vida real nossa é no cenário espiritual. Aqui é um mundo de expiações, missões e provas. Só isso. Você vem aqui para pagar alguma coisa que você fez numa vida passada. Ou você vem aqui para ajudar o crescimento dos outros irmãos. Ou você vem aqui para provar que mesmo tendo boas condições, você aprendeu que não deveria humilhar os outros em função do dinheiro que você tem momentâneo, como você fez no passado. Então, expiações. Você vê uma pessoa com vários problemas, toda torta, nada na vida dele dá certo. Esse está fazendo uma vida de expiações. Esse não tem escolha, ele não consegue escolher a família que vai encarnar, tá certo? Ele bate lá e volta, ó, você vai encarnar desse jeito para você fazer. Tem aqueles que pedem esmola em nome de Deus, foram aqueles que negaram Deus a vida inteira. Então ele vem para falar o nome de Deus 24 horas por dia. É certo. Missões, Pai Divino, um que veio trazer, cumprir missões nas suas 37 encarnações, desde Moisés, lá para trás, João Batista, tá certo? Allan Kardec no século XIX e Oswaldo Polidoro agora. Foi Francisco de Assis, Padre José de Anchieta, tá certo? Isso, estou citando Francisco de Assis e Padre José de Anchieta para dizer o seguinte: você encontra pessoas boas em quase todas as religiões. Mas dizer que todas as religiões são boas é um crime contra a justiça divina. Tá? E nós podemos ter a certeza que onde há cobrança de dinheiro não tem Deus. E hoje você vê milhares deles vendendo terreno no céu, doações pelo Pix, pelo cartão de crédito, venda de milagres, quem der mais na fogueira santa recebe primeiro. Tudo isso é um crime contra Deus, tá certo? E aí qual que é a grande surpresa? A grande maioria imagina que vai morrer, como foi ensinado, e ficar lá deitado esperando o dia do juízo final. A grande surpresa é se descobrir vivo no mundo espiritual no momento seguinte do desencarne, em segundos. Essa é a grande surpresa. E lá está cheio de teólogos, doutor em teologias, vários desses, lá nos umbrais. Os umbrais agora estão sendo esvaziados já faz alguns anos. Estão todos de lá tirados e levados para 2 outros planetinhas fora de nossa galáxia, que é para começar aquela caminhada. A caminhada que nós fizemos, todos nós que estamos até aqui, é de no mínimo 480 mil anos para ficar nessa fase humana que nós estamos hoje. Então você teve centenas de reencarnações para aprender o caminho e fazer aquilo que você prometeu antes de vir para cá. Só que você promete, quando você cruza o portal do esquecimento, que é para nascer aqui de novo, encarnar, você esquece tudo, e aqui você tem que buscar. E aí foi a minha grande busca. Eu publiquei, antes de conhecer o divinismo, que eu conheci em 2019, através da minha esposa e das minhas filhas, eu vivia me perguntando qual que era a minha missão aqui. Eu sempre fui espírita. Tive um tempo que eu fui frequentar aqui a igreja anglicana, mas também reconheci que não era o que eu estava procurando. E eu publiquei textos ao longo da minha vida, perguntando o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha missão. Qual a análise que eu fiz? Se a missão de um ser humano for simplesmente nascer, estudar a vida toda, que você começa no berçário, né, e vai, mais de 30 anos de estudo. Depois você consegue construir uma família, uma vida, desencarna. Se é só isso, não vale a pena. Eu tinha essa preocupação. E graças a Deus, quando eu conheci o divinismo, e após ler o 3º livro, mais ou menos, do Pai Divino,
compreendi várias coisas. Eu tive a certeza de uma outra. Qual que eu tive a certeza? Há uns 40 anos eu compreendi que morte não existe. É só uma passagem para uma outra coisa. Mas eu não tinha a clarividência do que seria essa outra coisa que você ia passar. E hoje, graças a Deus, eu tenho essa clarividência do que é. E o que eu compreendi mais? Que tudo aquilo que eu ouvi falar ao longo dos meus 50 e tantos anos de vida, hoje eu estou às portas dos 62, foi tudo mentira. Tudo engodo. Eu já tive hoje a curiosidade de comparar várias Bíblias, né? Então você vai lá, o salmo que está em uma Bíblia, de uma igreja, não é o mesmo que está na outra Bíblia da outra igreja. Tem sempre uma vírgula. E vem lá ajudar o missionário, ajudar o pastor, ajudar a igreja. Isso não está no original. Um dia nesta... Puxadinho, né? É um Sempre puxadinho. coloca um puxadinho. Um dia nesta mesa aqui, as primeiras orações que eu fiz, me pediram para fazer a oração a Bezerra de Menezes, e eu me peguei lendo a oração num outro livro, grande, com as bordas douradas, com letras douradas. Então eu estava lendo no original, lá do outro lado. Certo? Então eu tive ao longo da minha vida algumas coisas que eu não compreendi. Hoje eu sei que aquilo era que eu saía do corpo à noite e via coisas lá fora. Certo dia, uma certa noite, eu vi um assassinato. Acordei tão apavorado com aquilo que eu levantei, mal escovei os dentes e fui lá naquele lugar para ver. Estava lá o morto. Aí eu fiquei em choque com isso. Eu demorei muito tempo para conseguir de novo sair do corpo, porque aquilo me chocou. E eu não tinha entendimento do que significava aquilo. Hoje, graças a Deus, eu sei. Eu já me vi aqui em algumas orações, uma fila de mim mesmo saindo em cada canto, cada um para trabalhar num canto. E a minha filha Luciana viu isso também, mas ficou com medo de relatar, porque achava que era bobagem. Depois ela falou, mas eu também vi isso. Mas então, é isso. Graças a Deus. É claro que eu não tenho ainda o poder da vidência, o dom da vidência que tem o Ricardo, que tem a Maria, que tem a Cris, que tem a Renata e vários outros irmãos. Eu vejo algumas coisas e algumas coisas... A intuição me manda falar, fala isso, isso e isso, tá certo? Agora, uma das visões marcantes que eu tive, e tive por 2 vezes, a primeira delas eu estava me preparando para entrar numa live do Décio, lá do Morumbi, e ele estava ali, eu entrei, ele estava ali falando, fazendo a preleção, e eu me vi em Roma e vi todo o Vaticano afundar diante de mim. E veio uma larva vulcânica que cobriu tudo aquilo. E eu fiquei meio assim, anestesiado. Falei, Décio, eu acabei de ver isso. Falei, isso é o que vai acontecer. E depois eu vi essa cena de novo. Depois eu vi todos os alicerces do Vaticano cavados. Está tudo preparado para descer. É isso. Você quer perguntar alguma coisa? Eu acho que é o seguinte. Você já disse tudo. Você disse que é novo dentro do divinismo. Mas sempre fui espírita, você traz uma bagagem incrível, de um tamanho enorme. É um prazer ficar te ouvindo. Mas é mesmo. Obrigado. Quando eu assisto as nossas sessões, eu tenho um prazer em te ver por conta dessa falta de ego. Você é uma política, acho que te ensinou diferentemente de muitos políticos. Estão me pedindo para contar uma outra coisa. Conta. Ele arrepia inteiro, gente. Um certo dia, eu estava na minha casa ali no interior, aí eu entrei no meu banheiro, né? E estava diante do espelho, e eu vi, filho, você já falou muito da corrupção na Terra. Você tem que falar, a partir de agora, da corrupção doutrinária. E à noite eu tive um sonho. Me mostrou tudo o que eu vou passar falando em corrupção doutrinária. Graças a Deus. Farei com o maior prazer. Passarei tudo que tiver que passar.
E se tiver que ser queimado de novo, serei queimado de novo. Mas eu farei tudo aquilo que estiver dentro do meu alcance para denunciar tudo isso, todas as porcarias que falam e fazem em nome de Jesus, colocam palavras na boca de Jesus que ele nunca disse. Dizem que João Batista foi o primeiro papa. João Batista nunca ouviu falar de trono nenhum de nenhum papa. João Batista pregava nos umbrais, nas prisões fétidas que tinha naquele tempo. João Batista não foi papa. Foi mais um engodo que venderam para a população. E hoje, do outro lado, você vê essas pessoas chegarem lá e quando sabem que vão para os umbrais, manda chamar Jesus Cristo. Deus, eu era o representante dele. A primeira pergunta que lhes são feitas é: quem os nomeou? Vocês mataram o Filho de Deus, tornaram representante do Pai. De que jeito? E aí não tem jeito. Porque tudo que se faz aqui, e isso para encerrar, tudo, até uma gentileza, um bom dia, um atravessar uma velhinha, dar um lugar, é anotado no seu perispírito. E isso não se apaga. Quando chega do outro lado, é essa sua história que é lhe mostrar. É a lei do peso específico. E concluindo, eu tinha uma grande dúvida para saber como é que se dava isso, em que momento. E recentemente, o nosso irmão Darcy Bersani relatou em uma das sessões que ele havia sido chamado para o seu próprio julgamento. E chegando no salão, foi recebido, falou: Darcy, fica aí, que estão lá julgando você e estão falando coisas que não são boas. Ele, com todo o preparo que tem, ficou desesperado. Quando ele contou isso, então, falei: agora eu vou esconder debaixo da cama, porque se ele imagine eu. Né? Onde eu vou. Aí ele falou: mas eu também devo ter feito algumas coisas boas, com certeza eu fiz. Aí passa um momento, volta aquele irmão Darcy tranquilo, você também fez muitas coisas boas. Então isso, o que nos mostra isso? Responde aquela última dúvida que eu tinha. O nosso julgamento é feito antes do desencarne. Por isso que já sabem quem são os que têm que ser recolhidos e para onde vão. Tá certo? É a lei do peso específico. Se você faz coisas ruins, você tem que fazer coisas boas para se reequilibrar. Não há perdão de pecado. Ninguém é especial para Deus e nem ele é especial para alguém. Então você tem que viver a lei de Deus o melhor possível. É claro, no mundo atribulado que nós vivemos. E aí tem um outro detalhe. Nós vivemos num mundo com 8 bilhões de pessoas. Nem todos estão na mesma escala evolutiva. Você tem gente que está lá no começo, você tem gente que está no meio, tem gente que está no topo da escala evolutiva. Tá certo? Então, assim, então você vai falar uma coisa para a pessoa, ele às vezes fica até bravo com você, você tem que entender. Ele ainda não tem a capacidade de compreender o que você está falando. E a primeira coisa que vem à boca, esse cara é um burro, esse cara é um louco. É isso. Mas aquele irmão não evoluiu ainda o suficiente para entender o que você está falando. Por isso, os dois mundos para onde estão sendo levados. E há algumas décadas, nesse planeta, não tem mais espaço para nascer espíritos pequenos. É isso aí. Deixa eu pegar um pouco, assim, para pegar energia. Gente, o nosso canal se propõe a isso mesmo. A ouvir pessoas que falam do mundo invisível, sem, no entanto, querer pregar regras. Não tem regra. A gente não está aqui para discutir esse tipo de coisa, faça o azul, não o vermelho, mas são experiências. E claro, a gente sabe quando está pisando na bola, né? Até o próximo programa. Muito obrigado, muito obrigado. Foi sempre um prazer, estamos sempre à disposição, Valeu. podendo humildemente colaborar com algumas palavras. Obrigado. Nossa. Muito obrigado, gente. Até.